Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Gisele. Desde que me lembro, viver ao lado da minha mãe era como caminhar em um campo minado. Eu podia até sentir a tensão nas costas, a expectativa de que a qualquer momento algo explodiria, não importando o quanto eu tentasse. O olhar dela, sempre afiado e exigente, parecia um fardo pesado sobre mim. Aos seus olhos, cada erro meu era uma prova de fraqueza, um sinal de que eu não seria bom o suficiente, não para ela, e talvez nem para o mundo. Quando as críticas começaram, eu era ainda muito nova, mas já compreendia o que ela queria de mim: perfeição. E perfeição, eu logo descobriria, era um alvo que minha mãe julgava que eu nunca alcançaria. A cada trabalho escolar que eu entregava, ela o tomava como se fosse um documento que definisse minha vida inteira. Suas mãos pegavam um papel, e ela o analisava como um crítico avaliando uma peça medíocre, procurando qualquer falha que pudesse servir como uma lição. 7. O que você acha que isso diz sobre você, Gisele? Ela perguntava, sem esperar por uma resposta. Eu não precisava responder, seu olhar já deixava claro que qualquer nota abaixo de 10 era uma falha, uma mancha em sua reputação de mãe. Às vezes, eu me perguntava se ela não me amava justamente porque eu era humana demais, imperfeita demais. Meu pai, quando ainda estava vivo, era como uma pequena luz em meio a essa escuridão. Ele me dizia que eu tinha valor e que deveria seguir meu próprio caminho, que não precisava ser perfeita. Nos poucos momentos em que estávamos sozinhos, ele me incentivava a ser forte, a encontrar meu próprio orgulho. Mas essas palavras de incentivo nunca eram ditas na presença dela. Talvez ele também temesse que as pequenas faíscas de carinho que me dava fossem apagadas por seu olhar crítico e suas palavras afiadas. No fundo, eu sabia que, para minha mãe, o orgulho era reservado à minha irmã. Ela era o modelo de filha que qualquer mãe poderia exibir. Para minha mãe, minha irmã era o futuro brilhante, o exemplo a ser seguido. Ao seu lado, eu me sentia como uma versão desbotada, uma sombra que ela apenas tolerava. Em cada reunião de família, minha mãe fazia questão de exaltar as conquistas da minha irmã enquanto eu ficava de lado, observando o espetáculo. Sua irmã sempre foi dedicada, sabe o que quer da vida. Ela dizia com admiração que nunca reservava para mim. E eu sabia o que estava implícito, eu era uma decepção, um borrão em sua tela perfeita. Quando meu pai faleceu, aquela última âncora que me mantinha minimamente segura se foi. Ele não estava mais lá para me proteger das críticas implacáveis. Meu quarto se tornou meu único refúgio, o único lugar onde eu podia respirar sem a constante expectativa de falhar. Mas, mesmo ali, o peso das palavras dela me assombrava. Parecia que a voz dela ecoava nas paredes, me lembrando de que eu era insuficiente. As notas, que já eram uma obsessão para minha mãe, se tornaram um símbolo de sua desaprovação. Não importava se eu tirava 7, 8 ou 9, tudo era um fracasso aos olhos dela. A cada boletim, meu estômago se retorcia de medo. Eu sabia que ela veria aqueles números como uma sentença, um atestado de que eu era uma causa perdida. Lembro-me de uma noite em particular, em que estava sentada no meu quarto tentando resolver uma lista interminável de exercícios de matemática. Eu já estava exausta, mas sabia que, se parasse, enfrentaria o desdém dela. Meu coração pulava a cada resposta que eu anotava, temendo que estivesse errada, que fosse mais uma falha para ela jogar na minha cara. Foi então que eu vi seus passos pelo corredor, firmes e rápidos. Meu corpo se encolheu instintivamente, eu sabia que ela vinha. Ela entrou no meu quarto sem bater e pegou a folha de papel da minha mão antes que eu pudesse sequer protestar. É sério, Gisele? Ela disse, segurando o papel com um ar de desdém. 7. Você acha que isso é aceitável? Seus olhos passaram por cada linha, encontrando os erros com uma precisão quase cruel. Eu tentei balbuciar alguma defesa, qualquer coisa para justificar que eu estava me esforçando, mas ela não quis ouvir. Eu não estou pedindo muito, só estou pedindo que você faça algo direito. Sua irmã jamais tiraria uma nota dessas. Por que você não pode ser como ela? Aquelas palavras eram como facas, cortando fundo.
Ela me olhou como se estivesse vendo um erro de fabricação, algo que devia ser descartado. Você não está interessado em estudar? Pois bem, talvez não precise morar aqui. Aquilo foi um choque, um abismo se abrindo sob meus pés. Eu a olhei em silêncio, incapaz de processar as palavras. Estava dizendo que eu deveria ir embora? Sim, era isso que ela queria. Se você não pode atender às expectativas desta família, talvez devesse encontrar um lugar onde não tenha que se preocupar com isso. Sua voz era fria, quase indiferente, como se estivesse tratando de uma questão prática, sem emoção. Eu soube, naquele instante, que ela havia decidido. Não havia mais espaço para mim naquela casa. Em silêncio, eu recolhi algumas roupas e pertences, minha mente ainda anestesiada pelo choque. Ela não tentou me impedir, não pediu desculpas, não mostrou qualquer traço de remorso. Para ela, eu era apenas um problema resolvido, um incômodo a menos. Quando cruzei a porta da frente, senti um vazio profundo, mas também uma leveza inesperada. Eu estava sozinha, mas, de certa forma, estava livre. E, enquanto caminhava para longe daquela casa, sentia que estava deixando para trás não apenas um lar, mas uma parte de mim que jamais voltaria a existir. Quando cheguei à casa da minha avó, um sentimento inesperado de alívio tomou conta de mim, uma sensação de calor e pertencimento que eu não experimentava há muito tempo. Ela estava parada na porta, como se já soubesse que eu viria. Sem perguntas, sem julgamento, apenas abriu os braços e me acolheu com aquele sorriso suave, repleto de ternura. Fui tomada por uma onda de emoção e desabei em seu abraço, deixando que as lágrimas que eu segurava por tanto tempo finalmente escorressem. Ali, nos braços dela, senti que podia ser vulnerável, que não precisava carregar sozinho um peso de expectativas que não eram minhas. Era como respirar de novo depois de anos prendendo o fôlego. Minha avó era uma mulher de presença tranquila, mas com uma força interior que todos respeitavam. Seus olhos, profundos e acolhedores, passavam uma calma que acalmava até os pensamentos mais sombrios. Ao contrário de minha mãe, ela sempre me via como eu realmente era e não como um reflexo das próprias frustrações ou expectativas. Gisele, você é o que é, e isso basta. Disse ela com suavidade naquela primeira noite, enquanto eu tentava explicar a vergonha e a dor que trouxera comigo. Suas palavras eram simples, mas ecoavam em mim de uma forma que nunca tinha sentido antes. Pela primeira vez, não me senti menor ou insuficiente, mas apenas eu. Os dias na casa dela fluíam em um ritmo diferente. Não havia pressões, nem os olhares críticos e constantes da minha mãe. Eu acordava e, ao descer para o café, encontrava minha avó já na cozinha, me esperando com uma xícara fumegante de chá e um sorriso compreensivo. Ela nunca me forçava a falar, mas quando o silêncio se tornava pesado, ela murmurava um encorajamento ou me perguntava sobre coisas pequenas, detalhes da escola, as matérias que eu gostava. Aos poucos, comecei a me abrir para ela. Contava sobre a pressão que sentia, o peso de sempre ter que provar que eu era digna de estar na minha própria casa, de ser boa o suficiente. E ela ouvia, atenta e paciente, sem interromper. Era a primeira vez que alguém realmente me escutava. Uma tarde, enquanto estávamos no jardim, eu senti uma curiosidade genuína pela primeira vez sobre quem minha avó era além da imagem da figura materna que eu conhecia. Perguntei sobre sua vida, como havia sido sua juventude e como lidara com os próprios desafios. Ela sorriu, fechando os olhos por um instante como se estivesse se permitindo retornar no tempo. Contou-me sobre a época em que era uma jovem que batalhava para construir sua vida com honestidade, enfrentando as dificuldades com coragem, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra. Sua voz era calma, mais determinada, e à medida que falava, eu conseguia perceber de onde vinha sua força silenciosa. Naqueles momentos de conversa, percebi o quanto o apoio emocional dela era um amparo essencial, algo que eu jamais tive ao lado de minha mãe. Quando mencionei isso, ela apenas balançou a cabeça e segurou minha mão com um carinho que era quase palpável. Sua mãe tem suas próprias lutas, minha querida, mas não é sua responsabilidade carregar os fardos dela. Essas palavras ecoaram em mim, trazendo uma espécie de paz que eu não sabia que precisava.
Por que eu sempre me preocupara tanto em carregar as frustrações e exigências dela? Era a primeira vez que alguém me libertava daquela carga. Com o passar dos meses, fui recuperando a confiança perdida. No começo, era difícil. A voz de minha mãe ainda ressoava na minha mente, especialmente quando eu me deparava com algum obstáculo ou desafio. Mas, de alguma forma, o apoio da minha avó foi curando essas cicatrizes pouco a pouco. Ela me incentivou a estudar, mas não como uma obrigação para alcançar algo que não me pertencia, era diferente. Estudar, para ela, era uma forma de me encontrar, de descobrir o que eu realmente amava, não uma corrida para conquistar aprovação. Aprender é seu presente para si mesma, Gisele. Ela dizia. E assim, sob seu olhar paciente, comecei a me ver de forma diferente. Foi também nesse período que ela compartilhou uma revelação que mudaria minha vida para sempre. Certa manhã, enquanto tomávamos café, ela me olhou com uma expressão grave, como se tivesse esperado o momento certo para me contar. Gisele, disse ela, segurando minha mão. Seu pai deixou algo para você. Fiquei sem palavras. Eu sabia que meu pai havia me amado, mas jamais imaginei que ele tivesse planejado algo tão significativo para mim. Ela explicou, com calma, que ele havia deixado uma herança substancial, uma quantia guardada em meu nome que eu poderia acessar quando completasse 18 anos. Eu senti uma mistura de choque e gratidão. Meu pai, que sempre acreditou em mim, tinha previsto o que poderia acontecer. Ele sabia que a presença dele seria minha proteção enquanto estivesse vivo, mas que eu precisaria de algo além disso quando ele partisse. Ao mesmo tempo que isso me trouxe uma sensação de segurança, também me fez refletir sobre minha mãe e minha irmã. Meu pai sabia quem elas eram, conhecia seus verdadeiros interesses e, ainda assim, decidiu proteger a mim. Por que ele não confiou nelas? Por que deixou tudo para mim, sem reservas? Havia uma melancolia nessa constatação, pois, no fundo, ele também sabia que elas jamais entenderiam o verdadeiro valor de amor e confiança. Percebi então que a herança não era apenas dinheiro, era uma forma de me garantir independência, um passo para que eu nunca mais precisasse voltar àquela vida sufocante. Passei a dormir melhor, com a paz de saber que meu pai, mesmo não estando mais ao meu lado, continuava a cuidar de mim de uma maneira silenciosa. Nos meses que passei com minha avó, eu me senti renascendo, como se, aos poucos, a Gisele que minha mãe tentou apagar estivesse ressurgindo, mais forte e mais consciente de si mesma. Não sabia ao certo o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez, estava disposta a enfrentá-lo com coragem. Eu não era a filha perfeita que minha mãe esperava, mas, finalmente, eu estava aprendendo a ser a Gisele que eu mesmo precisava ser. Era uma tarde ensolarada e calma, como tantas outras na casa da minha avó, quando uma batida firme e repentina na porta interrompeu a paz que eu vinha construindo. Aquele som, antes tão comum em minha antiga vida, me fez gelar instantaneamente. Eram batidas impacientes, carregadas de uma familiaridade amada que me trouxe à memória os piores momentos ao lado de minha mãe. Minha avó e eu trocamos um olhar rápido e silencioso, e ela foi atender a porta enquanto eu, instintivamente, me mantinha afastada, quase que inconscientemente temendo o que estava por vir. Lá estavam elas. Minha mãe, de pé na soleira, e logo atrás, minha irmã. Ambas com uma expressão cuidadosamente composta, embora eu conseguisse ver traços de impaciência e algo mais, uma espécie de determinação forçada. Havia algo na maneira como minha mãe segurava a bolsa, pressionando-a contra o corpo, e no olhar furtivo de minha irmã, que me fez sentir uma pontada de inquietação. No instante em que vi seus rostos, soube que não estavam ali por arrependimento ou compaixão. Elas não eram do tipo que se redimia, muito menos do tipo que sentia saudades. Estavam ali por algum motivo que iam revelar no tempo que fosse mais conveniente para elas. Minha avó, sempre amável e pacífica, as convidou a entrar com uma formalidade tensa, claramente entendendo que aquele não era um encontro de família, mas uma espécie de intrusão. Eu me sentei no sofá, mantendo uma postura rígida, esperando que elas começassem o que, para mim, era uma visita completamente indesejada. Minhas mãos estavam entrelaçadas no colo, os dedos inquietos, mas meu rosto mantinha uma expressão calma, até indiferente.
Eu sabia que qualquer sinal de fraqueza seria como um convite para que atacassem. Gisele, minha mãe começou, com uma voz que beirava o carinhoso, algo tão antinatural que me fez quase rir. Sua irmã e eu estávamos preocupadas. Você sumiu e não deu notícias. Fiquei preocupada com você? Seus olhos evitavam os meus enquanto dizia isso, e notei que minha irmã me encarava com uma expressão estranha, quase como se estivesse se divertindo com o teatro. Eu não sabia exatamente o que dizer, então fiquei em silêncio, deixando que o peso do constrangimento caísse sobre elas. Imaginei que precisava de um tempo para pensar. Continuei calmamente, afinal, foi a senhora que me expulsou. Essas palavras pareceram cortar o ar entre nós. Minha mãe me lançou um olhar que variava entre surpresa e algo próximo da irritação, como se minha franqueza fosse uma afronta. Mas ela não veio até aqui para brigar, e eu sabia disso. Havia algo mais profundo e mais calculado naquela visita. Foi então que minha irmã, com um sorriso condescendente, se aproximou um pouco e disse: Mamãe ficou preocupada. Ela pensou muito em você, Gisele. E nós também temos uma novidade importante para contar. A maneira como ela dizia isso, com uma falsa doçura, só tornava tudo mais claro. De fato, havia algo importante, mas não tinha nada a ver comigo, ao menos, não com meu bem-estar. Minha avó, com sua delicadeza habitual, ofereceu-lhes um chá, tentando aliviar a tensão que crescera na sala. Mas, enquanto ela preparava a bandeja na cozinha, minha mãe se aproximou, sentando-se bem na beira do sofá, sua voz baixando quase a um sussurro. Eu descobri algo, Gisele. Algo que acho que você nem sabe. Ela fez uma pausa dramática, olhando de relance para minha irmã, que assentiu com uma expressão de cumplicidade. Seu pai, ele deixou uma herança. Minha respiração se tornou lenta e profunda, e eu não conseguia desviar o olhar do rosto dela. Ali estava, finalmente, o motivo. A expressão controlada e as palavras escolhidas cuidadosamente confirmaram tudo o que eu temia, elas sabiam. A farsa do arrependimento, da preocupação, o suposto amor repentino, tudo não passava de um pretexto. Elas estavam ali por causa dos 5 milhões que meu pai havia deixado para mim, uma verdade que minha avó e eu guardamos cuidadosamente até aquele momento. De alguma forma, elas haviam descoberto, e eu percebi que, para minha mãe, essa herança era mais importante do que eu. Sim, eu sei sobre a herança. Respondi, com a voz firme e fria. Pela primeira vez, senti o peso do poder se inverter. Elas ficaram imóveis, claramente surpresas com a minha resposta. Minha mãe, tentando esconder a irritação, esboçou um sorriso falso e continuou, como se minha declaração não tivesse abalado o plano. Eu só acho que, agora que você está um pouco mais madura, deveria reconsiderar, Gisele. Pense nas oportunidades que essa herança pode trazer para a família. A palavra família soou tão vazia que eu senti o impulso de rir. Depois de tudo que eu havia vivido, ela ainda tentava me convencer com o mesmo argumento que usava quando queria controlar todas as minhas ações. Olhei para minha irmã, que tinha os olhos fixos em mim com uma expressão presunçosa, quase que aguardando meu desmoronamento. Mas não havia mais espaço para isso. Eu sabia exatamente o que fazer. Respirei fundo, olhei diretamente nos olhos da minha mãe e disse, em uma voz que não deixava espaço para discussão, essa herança é minha. Papai deixou para mim porque ele sabia que eu teria que me virar sozinha e eu não poderia contar com o apoio de vocês. E vocês sabem disso também. Vi a máscara dela se partir, o rosto dela contorcendo-se em uma expressão de frustração e impotência. Foi um momento de silêncio absoluto, no qual o choque e a indignação dela se encontraram com a minha determinação. Minha avó, que havia retornado à sala silenciosamente, ouviu cada palavra e se colocou ao meu lado, em um gesto silencioso de apoio. Minha mãe, tentando manter a compostura, murmurou uma última tentativa de manipulação. Gisele, você é parte desta família, goste ou não. Pense bem antes de fazer algo de que possa se arrepender. Mas naquele momento, eu já sabia que o único arrependimento seria permitir que elas entrassem de novo na minha vida, que continuassem a me usar como um recurso, um instrumento para as ambições delas.
Levantei-me, acompanhada pela minha avó, e me aproximei da porta, sem esconder minha intenção de que era hora de partirem. A expressão de desdém de minha irmã foi substituída por um olhar de raiva, mas ela não disse uma palavra. Minha mãe, derrotada, lançou-me um último olhar amargo antes de sair. Fechei a porta atrás delas com uma sensação de encerramento que nunca havia sentido antes. Eu estava finalmente livre, não apenas delas, mas do peso de uma vida toda que me fizeram carregar. Quando me virei, minha avó sorriu para mim, com orgulho e alívio, e soube que, dali em diante, nada mais seria como antes. Naquela manhã, ao abrir os olhos, o primeiro pensamento que me veio foi um misto de alívio e propósito, uma leveza que nunca havia experimentado antes. A decisão que tomei de fechar aquela porta, literal e figurativamente, para minha mãe e minha irmã, não me trouxe nenhum remorso. Pelo contrário, era como se finalmente, depois de uma vida inteira carregando pesos que não eram meus, eu estivesse pronta para viver de verdade. A partir de agora, cada escolha seria minha, e cada passo, um caminho para longe das sombras da minha antiga vida. Poucos dias depois daquela última visita, quando completei 18 anos, fui ao banco acompanhada pela minha avó, e pela primeira vez acessei a herança que meu pai deixara para mim. Os 5 milhões estavam ali, intactos, esperando que eu decidisse o que fazer com eles. A quantia me pareceu irreal, mas a responsabilidade que veio junto com ela foi ainda mais intensa. Sabia que esse dinheiro não era só um presente, era uma oportunidade, um voto de confiança do meu pai, que, mesmo em sua ausência, se certificou de que eu teria uma chance de construir algo que ninguém pudesse tirar de mim. Naquela mesma semana, comecei a desenhar um plano. Em vez de usar o dinheiro em luxos ou impulsos, decidi que investiria em algo que pudesse me sustentar para o resto da vida. Minha paixão por aprender, que antes era oprimida pelas críticas e comparações de minha mãe, agora se transformava em uma motivação pessoal. Com o incentivo da minha avó, resolvi aplicar uma parte da herança em uma educação sólida, algo que não só me permitiria criar um futuro, mas que também era uma forma de honrar a memória de meu pai. A outra parte, investi em um pequeno empreendimento que eu sempre sonhara em abrir, uma cafeteria simples, mas acolhedora, onde as pessoas pudessem encontrar conforto e calma, tal como minha avó me ofereceu. Minha avó foi minha principal parceira nessa jornada. Ela estava ao meu lado em cada decisão, em cada pequena conquista e, em muitos momentos, era como se o espírito do meu pai também estivesse ali, me guiando em silêncio. Aos poucos, meu café se tornou um lugar conhecido no bairro, não só por sua atmosfera aconchegante, mas pelo cuidado e amor que colocava em cada detalhe. Cada xícara servida, cada cliente satisfeito, era uma lembrança de que eu estava no caminho certo, de que estava construindo algo que era completamente meu. Enquanto meu mundo florescia, soube, por meio de conhecidos, que a situação de minha mãe e minha irmã não estava nada bem. O estilo de vida que levavam, sempre cheio de ostentações e aparências, começava a pesar, especialmente agora que elas não tinham a renda da herança que tanto almejavam. Minha mãe, que sempre vivera de fachada, passou a enfrentar dificuldades financeiras e as contas se acumulavam. A dependência que ela cultivara pela aprovação dos outros agora se voltava contra ela. As pessoas começaram a perceber a verdadeira face daquela mulher que, antes, fingia ter o controle absoluto de tudo. A notícia de suas dificuldades me atingiu, mas ao invés de me trazer satisfação, me trouxe uma confirmação de que eu tomara a decisão certa. Ela e minha irmã estavam pagando o preço de suas próprias escolhas e ilusões, algo que eu sabia que era inevitável. Minha irmã, que sempre viveu à sombra da aprovação de nossa mãe, sentiu o golpe com ainda mais força. Sem a mesma habilidade para enfrentar o mundo, acabou se afastando socialmente, deixando de lado o brilho que sempre usou para camuflar suas inseguranças. Ouvi dizer que tentara voltar para a casa de alguns amigos, mas ninguém estava disposto a acolher alguém tão acostumada a apenas receber, nunca oferecer algo em troca. Nossa relação, que sempre fora marcada por comparações e ressentimentos, agora parecia uma memória distante, uma história de outra vida. Ela, a filha preferida, agora enfrentava um destino solitário, ainda presa a um padrão que minha mãe criara e que nunca deixara ser verdadeiramente ela mesma. Às vezes, penso se elas pensam em mim, se alguma vez refletiram sobre o que perderam ao optar pelo caminho da cobiça.
Mas logo percebo que esses pensamentos não são mais meus. A dor, a mágoa e o desejo de aprovação se foram junto com o passado, deixados para trás, junto com os ecos daquela última visita. Eu, agora, era livre, e minha vida seguia em frente, longe das correntes invisíveis que antes me prendiam. No fim, o maior presente que meu pai poderia ter me deixado não foi a herança em si, mas a chance de recomeçar, de acreditar que eu poderia, sim, construir uma vida digna e autêntica. E, acima de tudo, ele me deixou a certeza de que eu era forte o suficiente para seguir meu próprio caminho, algo que, por tanto tempo, minha mãe tentou me fazer acreditar que eu não conseguiria. Hoje, ao abrir as portas do café, sinto que a jornada apenas começou. Ao ver minha avó sorrindo, sentada em um dos cantos, vejo o reflexo do apoio incondicional que, agora sei, sempre existiu e que sempre estará comigo. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!